Meus cumprimentos à torcida do Mais Tradicional. Tudo bem, pessoal? Quinta-feira, 9 horas da manhã, quero conversar com vocês sobre Botafogo, como nós fazemos todos os dias aqui nesse canal. E quem está aqui pela primeira vez, não conhece o canal, caiu de paraquedas, seja bem-vindo. Assista até o final e se você achar que o canal merece a sua inscrição, então se inscreva. Deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho das notificações. Nesse vídeo aqui eu quero dar uma pincelada, sobre esses jogos, os próximos jogos que o Botafogo ele terá aí nessa semana. Domingo agora, clássico Botafogo e Vasco. É um jogo chave para a classificação do Botafogo no Campeonato Carioca. Nesse momento, o Botafogo ele é o terceiro colocado com 14 pontos. Logo depois vem o Nova Iguaçu, também com 14 pontos. Ele tem uma colocação melhor que o Nova Iguaçu por conta de critério de desempate, que no caso é o saldo de gols. O Botafogo tem um saldo de gol melhor que o Nova Iguaçu, mas o Nova Iguaçu tem um jogo a menos. O jogo entre o Nova Iguaçu e Boa Vista, o jogo que o Nova Iguaçu ele ainda irá ter na rodada, será hoje, 3h45 da tarde. O Vasco empatou com o Fluminense e o Vasco, nesse momento, tem 13 pontos. E eu quero também falar um pouquinho sobre a próxima partida, Botafogo e Aurora, pela pré-Libertadores. Bom, pessoal, nós já conhecemos o nosso adversário na pré-Libertadores, que é o Aurora. O Aurora que empatou com o Melgar em 1-1. Eu, particularmente, não conheço o time, eu não vi o jogo, não sei como o time joga. Então não vou falar sobre tática, qual deve ser a postura do Botafogo. Eu não sei se o Aurora ele é um time que tem uma defesa forte, se é um time que dá muitos espaços e o que o Botafogo tem que explorar. O Thiago Nunes é o técnico. Não sou eu que vou dizer o que ele tem que fazer. Eu posso dar minha opinião, mas eu dou minha opinião se eu conheço o adversário. Como eu não conheço o Aurora, então eu me abstenho. Também não vou fingir que eu conheço o time porque eu não conheço. É fato que o Botafogo, obviamente, tem que sair desse primeiro jogo na próxima quarta-feira com um resultado positivo. E o Botafogo ele tem que se classificar para a próxima fase da pré-Libertadores. Antes desse jogo da pré-Libertadores, o Botafogo tem um clássico contra o Vasco, domingo agora. A gente não terá o Jefinho, porque o Jefinho está lesionado naquele pasto, se lesionou naquele pasto horroroso do Bezerrão. E Botafogo que colocou o jogo lá, devemos lembrar disso, o gramado cheio de buracos, prejudicial aos jogadores. Mas o Botafogo imaginou que nada de ruim poderia acontecer. Por R$ 75.000 que recebeu do show do Zeca Pagodinho. Por isso que o jogo foi transferido para lá. No Newton Santos teve show do Zeca Pagodinho. O John também está lesionado, se lesionou no mesmo jogo. O John que já tem um histórico de lesões. Então o Botafogo não terá, nesses próximos dois jogos, que é no jogo contra o Vasco e na pré-Libertadores, não terá o John, não terá o Jefinho. O Pablo, que já não poderia jogar o Carioca, porque já tinha jogado uma partida pelo Flamengo. Então ele não pode mais jogar pelo Campeonato Carioca. O Pablo sentiu no treino, será avaliado, ele sentiu uma dor no treino, será avaliado para saber qual a gravidade da lesão. E provavelmente também não estará disponível nesse jogo contra o Aurora pela pré-Libertadores.
e qual time que o Botafogo ele deve entrar contra o Vasco nesse clássico. O Vasco ele é um candidato direto à classificação, né? Para as semifinais do Campeonato Carioca. Uma vitória do Botafogo praticamente encaminha a classificação no Campeonato Carioca e dificulta muito a situação do Vasco. Como eu não deixo de dar minha opinião jamais, como eu jamais fico em cima do muro aqui nesse canal, eu vou dizer o que eu acho que deveria fazer. Time titular contra o Vasco. É um jogo chave. Botafogo, se perder para o Vasco, o Botafogo ele se complica na tabela do Campeonato Carioca. Ainda restaram 2 jogos, contra o Audax e o último jogo, que é contra o Fluminense. É um clássico. Então o Botafogo já tem que se garantir para não chegar no último jogo contra o Fluminense precisando desesperadamente de uma vitória no Campeonato Carioca. Então eu colocaria o time titular contra o Vasco. Ah, mas tem pré-Libertadores. Tem pré-Libertadores na próxima semana, vai jogar como time titular? Joga com o time titular os 2 jogos. Esse time precisa de entrosamento. Só não coloca para jogar contra o Vasco aqueles que estiverem apresentando muito desgaste físico. Mas fora isso, coloca o time titular contra o Vasco. E contra o Aurora, obviamente, tem que ir com o que tiver melhor disponível para colocar em campo. O Luiz Henrique saiu do jogo de ontem sentindo dores na panturrilha, também será avaliado para saber o que realmente aconteceu. A gente corre risco de não ter o Luiz Henrique nesse jogo da pré-Libertadores. Contra o Vasco é provável que ele não jogue. Agora, a culpa é de quem? Preparação física? Tem algo errado nessa fisiologia, nessa preparação física? O Luiz Henrique entrou como titular no jogo contra o Flamengo. Foi o primeiro jogo que ele estreou com a camisa do Botafogo. No pré-jogo, antes daquele jogo, eu tinha falado que eu não achava muito bom colocar o Luiz Henrique de começo. Ele foi colocado. E ontem ele entra num jogo que desnecessariamente ele entrou, não houve nenhuma necessidade. E agora o Thiago Nunes, na entrevista coletiva, ele diz que ele não quer perder mais jogadores por lesão. E ele dá a entender que o jogo contra o Vasco ele não irá com o time titular. Mas naquele jogo no pasto lá do Bezerrão, ele colocou o time titular e aí a gente perdeu o Jefinho. Ontem, contra o Volta Redonda, ele colocou o time totalmente titular. Mas no jogo contra o Vasco, que é clássico, ele vai querer poupar. Bom, pessoal, é isso que eu queria falar com vocês. Gostaria de saber a opinião de vocês. A opinião de vocês é importante. Deixe aí nos comentários qual time que o Botafogo deve iniciar nesse jogo contra o Vasco. Titular, misto ou reserva? É isso. Chegou até aqui, obrigado por ter assistido até o final. Deixa o like e se inscreve no canal. Eu fico por aqui. Tchau.